Bem-vindos, bem-vindas mais uma quinta-feira aqui com vocês para trazer a palavra do Senhor aqui na Santa Bíblia, que está dando certo há muito tempo e que a gente precisa aprender a colocar em prática na nossa vida. Nem que seja tentar colocar em prática, porque fácil não é, mas a gente precisa evoluir, a gente precisa colocar como meta na nossa vida a gente cumprir os princípios de Jesus. Então isso que é importante. Mas antes de começar a nossa palavra, o nosso tema está maravilhoso aqui também. Eu quero saber se você já está inscrito no meu canal no YouTube. Se já está inscrito lá? Ah, que legal. Mas se não, tá, me procura, Roberto Charoni com CH, e também me procura no Instagram, Roberto Charoni com CH. E lá no YouTube, você se inscreve, aciona o sininho, para você receber a mensagem toda vez que eu colocar um vídeo novo. Então, você é avisado. Então, isso é importante. E o importante também é você levar essa palavra para outras pessoas. É uma forma de você evangelizar. É uma forma de você levar a palavra de Deus para outras pessoas que estão precisando ouvir. Então, isso que é importante. Saiba, você pode fazer o seu papel também divulgando essa palavra daqui que a gente está desde 2021 e graças a Deus fiel, toda semana a gente libera essa palavra de Deus. É isso. E o nosso tema de hoje diz assim: você sabe com quem está falando? Né? Quantas vezes você já escutou essa frase? Ou você mesmo proferiu essa frase? Fala para mim, diz aqui. Quantas vezes você já te pararam alguém, já te parou alguém num local que você tinha que entrar e a pessoa barrou você e você disse: você sabe com quem você está falando? Ou então a pessoa falou isso para você? Quantas vezes já aconteceu com você, mas já aconteceu muitas vezes comigo. Certa vez eu falei, mas a maioria das vezes falaram para mim. E quando eu falei, eu ainda não conhecia Jesus. Então, estou desculpado. Mas então, minha gente, normalmente essa frase, você sabe com quem está falando? Quem usa essa frase são pessoas arrogantes, narcisistas, autoritárias, pessoas que inclusive gostam de humilhar o próximo. Imagina só, a pessoa se acha, a pessoa tem um certo nível social, a pessoa tipo assim, se destaca na sociedade e aí ela pega e usa desse atributo que ela tem para querer se impor diante das pessoas, diante dos pequenos, diante dos menores. Porque se ela encontra alguém num patamar acima, com certeza ela não vai falar isso. Mas normalmente esse tipo de gente quer humilhar as pessoas, quer mostrar que é superior às pessoas, e isso não é legal e Deus não agrada. Na verdade, principalmente aquelas pessoas que são bem financeiramente, que são ricos. Esses daí mal podem ser contrariados. Nossa, se contrariar, se a ideia dele não for aquela que vai ser aceita, dá problema. Dá problema porque, como eles têm dinheiro, eles se acham numa posição de superioridade. Quando na verdade Deus trata todo mundo igual. Todo mundo igual. Não tem o rico, o pobre, todo mundo é gente para Deus. Então, e todo mundo no final vira pó. Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de atitude é uma atitude reprovável. É uma atitude que se você tem na sua vida, se você se acha, então faça uma oração a Deus. Procura Deus, entrega esse teu sentimento, esse teu tipo de agir para Deus, para que Ele possa fazer você evoluir, para que Ele possa fazer você parar de cometer esse tipo de situação onde você, inclusive, humilha algumas pessoas. Aí eu fico pensando, né? A pessoa chega comigo e diz assim: você sabe com quem você está falando? Aí na hora você pode perguntar para a pessoa assim: você já viu o tamanho do nosso planeta? Você já viu o tamanho do universo? Das estrelas, da Lua, dos outros planetas? Você já viu o tamanho? Onde você está? Onde você está do planeta Terra? Qual é a sua posição ali? Quem é você ali? É uma boa pergunta, né? Quem é você? Sabe que a população mundial está dando 7,9 bilhões de pessoas no mundo inteiro.
nesses 7,9 bilhões de pessoas, eu pergunto, quem é você? Quem é você que a pessoa tem que saber? Me responde isso. Ou seja, a gente precisa ter em Deus o nosso conforto e saber nos posicionar diante dessas situações. Vou pedir para você agora abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 4, que diz assim. Vou contar para vocês uma historinha bem legal mesmo. Capítulo 5, de 1 a 4. A cura da lepra de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor, nosso Deus, dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Era leproso. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a pequena serva surgiu à sua patroa e disse: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. Veja bem, Naamã era um poderoso guerreiro, alta estirpe, alta patente, respeitado, rico, tudo que alguém pode ter de cargo, de reverência, Naamã tinha, mas era leproso. E aí, nessa época, estava sendo travada uma guerra na fronteira entre Israel, a Síria e outros países também envolvidos. E lá levaram essa pequena serva para a casa de Naamã, para que ela fosse servir a sua esposa. E se você observar, a palavra diz assim, ou a palavra vai dizer menina de Israel, ou a palavra vai dizer pequena serva. Essa pequena serva, mesmo assim, ela não perdeu a sua fé. Ela era pequena, perto do grande Naamã, da esposa de Naamã. Ela era muito pequena, mas mesmo assim, ela não perdeu a sua fé e pôde desejar que o seu Senhor fosse curado da lepra. Ou seja, ela teve uma atitude positiva, mesmo diante de ser escrava daquele povo e de Naamã e de sua esposa, ela teve uma atitude positiva. Ela reteve a sua fé pessoal. Mesmo com tudo aquilo, a fé dela no Deus de Israel, no nosso Deus, foi mantida. E mesmo naquela situação em que ela se encontrava, que era uma situação de escravidão, ela amou o seu inimigo. Tudo bem, ela estava resignada, ela aceitou que ela era escrava, então ela estava vivendo a vida dela ali, ela tinha aceitado tudo isso, mas mesmo assim, ela amou o seu inimigo e desejou que Naamã pudesse ser curado pelo poder miraculoso de Deus. Então a serva, a pequena serva, a menina de Israel, aquela humilhada, aquela escrava, aquela que ninguém dava nada, foi exatamente ela que sugeriu que Naamã procurasse o profeta Eliseu. Ela. E aí as coisas aconteceram. Naamã pediu para o rei fez uma carta, ele procurou Israel e tal, e teve um outro momento em que Naamã também se achou.
Porque quando ele bateu na porta do profeta Eliseu, ele pensou que Eliseu fosse recebê-lo, que fosse lá com ele, fosse fazer uma oração, tocar nas feridas, e ele seria curado, e isso e aquilo. Não. Para você ter uma ideia, Eliseu mandou um servo dele, um companheiro dele, ir lá dizer para Naamã se lavar no Rio Jordão, que lá ele seria curado. E aí nessa hora Naamã disse: mas será que não existem rios tão maravilhosos em Damasco? As águas de Israel não chegam perto dos rios de Damasco. Será que não seria melhor que eu me banhasse lá? Aí mais uma vez foi preciso os servos de Naamã dizer para ele assim: Senhor, se o profeta tivesse dito para você fazer algo mais difícil, você não o faria? E aí ele foi se banhar e foi curado. Temos aí nessa história duas situações. A da pequena serva, que por mais que ela fosse escrava, pequenina, ela foi a responsável pela cura de Naamã, através da indicação. Não foi ela que fez o milagre. Ela indicou o profeta Eliseu. E os servos, que depois convenceram Naamã de se banhar no Rio Jordão. Porque Naamã dizia: como é que eu vou me banhar nesses rios de águas turvas, se lá em Damasco eu tenho rios maravilhosos? Toda a água de Israel não é melhor que a água dos rios de Damasco. E mais uma vez, o servo, o pequenino, fez a diferença nessa história. Pense sobre isso. Reflita sobre isso. É a bondade de Deus. É a bondade de Deus se revelando através dos pequenos. A bondade de Deus, só isso. Só. Através daquelas pessoas que a gente menos espera. Que a gente acha que nada de bom vai sair dali. Não despreze ninguém. Não trate mal os pequeninos. Trate bem as pessoas. Porque Deus pode usar os pequeninos para te mandar uma mensagem de vitória, de cura, de libertação. Pensa nisso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 27 a 31. Vamos lá. 1 Coríntios. Ai, meu Deus, eu já errei aqui. Eu só estou marcando errado, gente. Não sei o que está acontecendo comigo. Ai, meu Deus, vamos lá. 1 Coríntios de 27 a 31. O chamado e a vocação dos santos. Olha só o que eu vou ler. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezível, e o que nada é para reduzir a nada o que é. Com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Olha só quem são as pessoas que Deus usa. Os fracos, os desprezíveis, aqueles que você menos espera, aqueles que você diz assim, dali não sai nada de bom. E é justamente esses que Deus usa para fazer se cumprir a sua vontade, te dar uma palavra, uma direção. Porque aqueles que abraçam a loucura da cruz, porque não é fácil. Se a gente for ver, tem muita gente que acredita em Jesus da boca para fora. Fala, não, já aceitei Jesus, já tenho Jesus. Tem até uma artista famosa que diz assim, dizem que eu só vou feliz quando aceitar Jesus, mas eu já aceitei Jesus, meus orixás. Pobre coitada. E aí,
na verdade, a loucura da cruz e a loucura da palavra de Deus. Se você vê as histórias que compõem a Bíblia, a história de Jonas, engolido por um peixe, a história de Balaão, cuja jumentinha falou com ele, coisas simples, coisas que só a pessoa em sã consciência jamais acreditaria. Então esses que acreditam na loucura da cruz, que o Filho de Deus foi preciso morrer naquela cruz para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados, e a partir daí ressuscitar e nos salvar, tem gente que não sabe nada, que acredita só da boca para fora. Mas são aqueles que acreditam nessa loucura que Deus usa para fazer valer a sua vontade diante da vida de todo mundo. Eu pergunto, quem é você? Com quem eu estou falando? Com quem eu estou falando? Não existe nada melhor na vida do que acreditar em Jesus. Nada, absolutamente nada. Nada, nem coisas, nem ninguém. Não existe nada melhor do que acreditar em Jesus. Nas histórias miraculosas da Bíblia Sagrada. Para mim, isso é ser feliz. E aí sim, eu sei quem é Jesus na minha vida. Pega essa palavra para você. Se você conhece pessoas que falam isso, ou que você escuta a pessoa falar para você, manda essa mensagem, envia essa mensagem para que haja uma reflexão e para que o Espírito Santo possa atuar poderosamente na vida dessas pessoas. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana com outra palavra aqui para a gente sempre estar seguindo o Evangelho do Senhor Jesus. Porque essa é minha missão. A minha missão aqui na Terra é expandir o Evangelho. Lógico, eu tenho outros projetos na minha vida. Projetos que estão interligados com a palavra de Deus. Então, não faça isso. Espalhe essa mensagem, porque tem pessoas que estão sedentas por ouvi-la. Um beijo. E não esquece do Ministério Apenas Creia. Se você está precisando de um milagre na sua vida, vai lá. Confere os testemunhos que já tem lá. Confere lá para você ver. Deixa o seu, se Deus já fez o seu milagre. Isso vai ajudar muitas pessoas a ter esperança no poder de Deus em suas vidas. Um beijo. A gente se vê semana que vem. Paz.